Olá, Motolama na área. Outro dia eu publiquei um vídeo falando sobre o fim das Big Trails. E nos comentários eu vi muitas perguntas sobre a Moto Morini All-Trike 450. E como eu sou um cara informado, logo veio aquela pergunta clássica. Hã? Que porra é essa? E como eu não podia deixar barato, fui logo pesquisar. E qual foi minha surpresa ao descobrir que a Moto Morini All-Trike 450 é a irmã bastarda da CF Moto 450 Ibex. Essa moto chinesa barra italiana vai ser montada aqui em Tupiniquim a partir do segundo semestre. E será uma ótima opção na faixa abaixo de 40 mil, ficando entre a Himalayan 450 e a CF Moto 450. A Moto Morini foi fundada em Bologna, na Itália, em 1937 e desde 2018 pertence ao grupo chinês Zongneng. A empresa, agora sitiada em Trivosio, na Itália, ainda é pouco conhecida no Brasil, mas tem planos agressivos de alcançar 15% do mercado de moto entre 600 e 700 já no ano que vem. Eles iniciaram a montagem em CKD, Completely Knocked Down, ou seja, totalmente desmontada. E essa moto tem tudo para bagunçar o mercado de motos aventureiras. Essa moto é feita o pessoal que curte uma aventura de moto, mas não aguenta mais carregar essas motos de 240 kg para lá e para cá. Só que aqui a brincadeira é mais séria. A ideia é fazer uma moto aventureira de média cilindrada, mais leve, mais fácil de manejar na terra e sem abrir mão do conforto no asfalto. A Moto Morini All-Trike 450, também conhecida como Vettori 450 em alguns países, essa moto é para quem vê aqueles vídeos de moto rodando nas estradas de terra, estradas infinitas com paisagens deslumbrantes, e depois lembra que tem um joelho meio bichado, uma hernia de disco está começando a fazer graça e logo pensa: acho que levantar uma 1300 na areia não vai ser tão divertido assim. E é nesse cenário que a All-Trike 450 entra como uma espécie de tábua da salvação. Menos peso, menos drama e mais diversão. Não é à toa que nos Estados Unidos o primeiro lote foi vendido antes mesmo de chegar nas lojas. E o segundo lote já está evaporando. O John, o gerente nacional de vendas da Moto Morini nos Estados Unidos, resume o trem assim. I'd say that right now one of the fastest categories in sales of motorcycles happens to be in the small adventure class. And there's a lot of riders that are like myself that might have some gray hair and so forth, and moving a big bike around, whether that's a 1300 or even 890 or a 790, that's a lot of motorcycle. You got to save that thing from falling over. Pois é aí que uma 450 bem acertada começa a fazer a diferença. Então vamos contar como é esse unicórnio do mundo motociclístico. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Antes de fazer esse passeio virtual a bordo da All-Trike 450, verifique se está inscrito, já dê o like na confiança e compartilhe com seus brothers que já estão perdendo a mão de carregar essas mastodônticas motocicletas de 250 kg. Valeu! Começando pelo nome do brinquedo, que de cara sugere um triciclo, All-Trike. Só que trata-se de uma junção de palavras criadas para destacar a proposta da motocicleta. All-terrain, todo terreno, e hike, que seria caminhada ou excursão. Daí All-Trike. Esquisito, né? Mas vamos começar falando do coração da criança. A All-Trike 450 usa o mesmo motor da CF Moto 450 Ibex. É um motor bicilíndrico de 450 cm3, virabrequim a 270 graus, com um pouco menos de 45 HP, embreagem deslizante, a famosa slipper clutch, que para quem não conhece, ela serve para amenizar os trancos. Apesar de ser o mesmo motor da Ibex 450, ela vem com um certo tempero italiano. Esse virabrequim de 270 faz a moto ter um comportamento e um som muito parecidos com o da V-Twin, que é aquele ronco mais encorpado e uma entrega de torque bem mais agradável. Traduzindo, você não precisa girar o motor até a Lua para sair da Terra. Mas quais as vantagens de um bicilíndrico? Apesar de ser mais pesado, em viagens longas,
ele vibra menos, tem mais suavidade e isso tudo se traduz em mais conforto. É como trocar uma britadeira barulhenta por um carrinho de supermercado. Você ainda vai chegar no mesmo lugar, mas chega bem mais inteiro e sem os documentos adormecidos. Mas apesar de ser uma bicilíndrica e os motores monocilíndricos produzirem mais torque em baixa rotação, até porque tem um pistão maior e um curso mais longo, o que resulta em maior eficiência em baixos giros. A All-Trike 450 consegue andar em baixa rotação com naturalidade, sem precisar ficar esgoelando o motor ou trocando de marcha o tempo todo. O que é um alívio para quem quer curtir a paisagem, ao invés de ficar se preocupando com o giro do motor e ficar fazendo conta de qual marcha que está. Se o motor já agrada, o chassi e a suspensão é onde a All-Trike fala sério. Ela vem com uma suspensão KYB, Caiaba, que é um nome bem conhecido de quem já faz off-road. Na frente, o garfo tem 41 mm e um curso de 208 mm. E atrás, com um amortecedor com cerca de 190 mm de curso. E tudo totalmente ajustado na pré-carga, compressão e retorno. Mas ela já vem ajustada para um piloto em torno de 75 kg. O famoso peso padrão de engenheiro que não anda na lama. A moto já vem com TCS, controle de tração, e freios ABS. Mas se você for brincar de verdade, tem que desligar esses dois assistentes. E tudo pode ser ajustado pelo painel de TFT com 6 polegadas, que é onde se desliga tanto o TCS quanto o ABS. O detalhe é que se você desligar a moto na chave, tudo volta para o modo certinho e tem que religar de novo, ou desligar de novo. Então tem que usar o velho truque raiz, desliga a moto só no mata-corrente. O painel é simples de usar. Entra no modo menu, escolhe o modo off-road e aparece um baita ícone dizendo que está tudo desligado. A partir daí, a moto vira outra coisa na terra. Você consegue escorregar a traseira, controlar a moto no acelerador e ajustar o ritmo de acordo com sua tocada, sem interferência da eletrônica. Mas o ABS dianteiro, quando ligado, se comporta de forma bastante honesta. Em piso mais compacto, dá para frear forte em linha reta sem perder o rumo, sem aquela sensação de que a moto ignorou seu desespero e resolveu seguir reta sozinha. Em cascalho solto, ele alonga um pouco a distância de frenagem, então é questão do piloto se adaptar e planejar suas frenagens. A notícia boa é que dá para se adaptar com ele sem querer arrancar o sensor na marretada, coisa que não pode se dizer de todo o sistema de ABS. E já que estamos falando em andar na terra e de moto Morini, aqui vai um recado para quem pretende ter uma e viver o mundo fora de estrada. As bolsas, sacos estanques e alforjes da Harley Rider casam perfeitamente com a moto Morini. A traseira da All-Trike já vem com rack, pontos de ancoragem e alças perfeitas para segurar qualquer equipamento da Harley Rider, sem gambiarras e sem fita isolante para salvar o passeio na última hora. Na prática, dá para montar o setup completo com bolsas de tanque, alforjes laterais e saco estanque em cima do banco, e sair direto para o rolê, que fica tudo firme, mesmo quando a gente resolve errar o caminho de propósito e pegar uma trilhinha mais detonada. Então se alguém perguntar, e aí, essas bolsas da Harley Rider servem na moto Morini? A resposta é simples, claro que servem. Encaixam bem e acompanham a proposta de viajar leve e organizada e pronto para qualquer chão. Visite o site da Harley Rider e veja a incrível variedade de bolsas e alforjes para qualquer motocicleta de aventura. E se usar o código MOTOLAMA5, ainda tem um belo desconto para facilitar a tua escolha. Confere lá. Mas qual é a real sensação de trilhar com a All-Trike 450? O comentário de quem já andou é que ela parece plantada e estável em qualquer tipo de terreno, mesmo naquele combo de terra solta com pedrinhas por cima. Não é uma moto nervosa, mas ao mesmo tempo ela é descrita como ágil e relativamente leve para a categoria, perfeita para passeios de aventura em ritmo médio, curvas de baixa e média, subidões e aquele cenário de o dia inteiro andando de moto. Os pneus são classificados como servem. Não são cravudos do tipo arrancar terra do chão, mas dão conta do recado para uso misto. Se você quiser encarar lama pesada ou areia fofa com mais confiança, aí sim vale a pena pensar num pneu mais agressivo. Mas porque a maioria faz, e não estou falando de ir até a padaria,
Falo de muita estrada de terra, cascalho e algum barro leve. Servem perfeitamente bem. Ou seja, a All-Trike 450 sai de fábrica preparada para apanhar um pouco. E sem reclamar. Um ponto curioso e até divertido é a questão de levantar a frente só no acelerador. Seja para dar aquele grau ou apenas pular um buraco mais fundo. Como é uma 450 com entrega de potência linear, ela não é aquela moto que você dá uma tocadinha no punho e do nada ela começa a olhar para o céu sem você nem entender como chegou ali. Em terreno plano e liso, levantar a frente existe aquele jeitinho com o corpo e o toque na embreagem. Em rampinhas naturais, lombadas e saída de vala, aí o trem fica fácil. E isso não é defeito, é característica de uma aventureira bem equilibrada. A ideia não é assustar um piloto iniciante, mas recompensar quem sabe o que está fazendo. E honestamente, numa aventureira que se propõe a viajar, é bem melhor ter uma potência previsível e controlável do que ter um canhão que te derruba na primeira pedra. Mas saindo da terra e indo para o asfalto, a All-Trike 450 continua surpreendendo. Em rodovia, rodando entre 130 e 140, a moto se mostra incrivelmente suave, com vibração mínima. E nessa faixa o motor está em torno de 7.000 giros, e sem aquela sensação que a biela vai puxar a tua barra da calça. Para quem vem de uma monocilíndrica, isso é super confortável. Você consegue manter uma velocidade constante sem chegar no fim do dia com a mão e o saco formigando. No entanto, ela não tem aquele para-brisa enorme das Big Trails, e com isso o vento é mais forte. Mas como o para-brisa é ajustável, ele ajuda bastante. O ajuste é simples, é uma trava que permite jogar a bolha para frente ou para trás. Ou seja, dá para viajar rápido sem ter a sensação que está abraçado com um ventilador industrial. E falando em ergonomia, a All-Trike não foi projetada pensando no público que não foi provido de pernas telescópicas. A altura do banco é de 840 mm, que não é exatamente baixo, mas também não é absurdamente alto. Para uma aventureira com uma proposta mais séria na terra, ela é bem amigável. A Moto Morini já tem a fama de fazer motos aventureiras mais baixas, o que é um ponto a favor para quem não tem 2 metros de altura. E em penas pedaleiras, a posição é muito natural. O guidão é bem posicionado, o tanque é estreito na área das pernas, ficando fácil de segurar a moto com o joelho. As pedaleiras vêm com uma borrachinha removível. Quer conforto e menos vibração no asfalto? Deixa as borrachas. Quer rodar na terra o dia todo? Tira a borracha para ganhar mais grip e um ponto de apoio mais firme. É quase um modo on-road e modo off-road de pedaleira. O guidão em si também é bem bolado. Ele tem 3 posições para apoiar a mesa, mais na frente, no meio e atrás. E o suporte pode ser invertido, dando ao conjunto 6 posições de regulagem, o que é 6 vezes mais do que a maioria das motos. E numa moto que é feita pensando em ficar horas com a bunda no banco, isso faz uma diferença. O assento é em 2 peças. E isso é ruim, porque tira a possibilidade de você se jogar para frente e para trás no banco em viagens longas. Não que o banco seja desconfortável, é mais uma questão de liberdade de movimento. Em compensação, o conjunto traz alças traseiras para o garupa, pontos de fixação de bagagem e um pequeno rack traseiro conhecido como bagageiro. Em outras palavras, perfeito para as bolsas da Harley Rider. E nos componentes, a All-Trike também é caprichada. Os freios são da J. Joan do grupo Brembo. As rodas são raiados do tipo tangencial, com pneu sem câmara, os conhecidos tubeless. As medidas são 21 na frente e 18 atrás, o que no off-road é fantástico. Outro detalhe que chama muita atenção é o paralama dianteiro duplo. A parte da frente é alto no melhor estilo off-road raiz, e a parte de trás é mais colado na roda, permitindo uma refrigeração melhor do radiador. E o conjunto frontal é bem limpo, ele tem um farol de LED muito forte. É tão forte que você quase enxerga a próxima parcela do financiamento. As setas dianteiras ficam dentro do protetor de mão, tudo de plástico. E na eletrônica, a All-Trike 450 não fica devendo. O painel de TFT de 6 polegadas traz todas as informações que você pode precisar. E logo abaixo dele tem uma porta USB-C feito com uma tampinha que serve para carregar tudo aquilo que você promete que não vai usar no rolê. Outro lance legal é o cavalete central de série. Quem já precisou de lubrificar a corrente no meio da estrada sabe como faz falta um cavalete central.
Ele facilita muito a manutenção e as trocas de pneu. E o melhor, nos testes, o cavalete não fica arrastando e nem batendo nas pedrinhas. Falando nisso, o peso da criança fica em torno de 190 kg. Não é um peso pluma de enduro, mas também não é aquele mastodonte de 250 kg que te cansa só de olhar. Dentro da proposta de aventureira média, esses números fazem todo sentido. Quando a gente entra no tema de preço e valor de mercado, a Alltrack 450 mostra por que chama atenção. A proposta é chegar aqui na faixa de 35 a 40 mil. E se você colocar isso ao lado das Big Trails, que custam centos mil reais, a proposta começa a fazer sentido. Com uma moto nessa faixa de preço, você pensa cada vez menos na possibilidade de arranhar uma lateral, de ralar na pedra e de levar um tombo inevitável. Ou seja, dá para se divertir mais e usar a moto para o que ela foi feita, sem virar refém do medo de desvalorizar o patrimônio. E essa relação custo-benefício é uma das grandes chaves para a evasão da Alltrack no mercado. Isso num país onde o bolso fala mais alto. Um ponto delicado é a questão da origem chinesa. A Moto Morini é uma marca histórica italiana, mas hoje pertence a um grupo chinês e fabrica suas próprias motos na China. Isso por si só já cria resistência de uma parte do público, que ainda associa um produto chinês a baixa qualidade. Só que em todos os testes que eu vi, deixam bem claro que todas as motos Morini testadas dão uma sensação de robustez, de produto bem construído, com acabamento e encaixes dignos de produtos premium. E tem mais, a marca oferece garantia de 3 anos em toda a linha. Uma empresa que não confia no produto não dá uma garantia tão longa assim. E isso é um argumento forte em favor da seriedade do projeto. E finalmente, vale amarrar tudo fazendo uma comparação com a Ibex 450 da CF Moto. Porque muita gente vai olhar para essas motos como duas opções diretas na hora de escolher. Em termos de plataforma, ambas são muito parecidas. Usam o mesmo motor bicilíndrico 450. Suspensão caiaba ajustável, freio J-Joan, painel TFT, iluminação Full LED e conectividade claramente voltada para uso misto. A Ibex entrega em torno de 41,6 HP, enquanto a Moto Morini entrega quase 45. Ou seja, a Moto Morini é levemente mais forte, e essa diferença tende a aparecer um pouco nas retomadas de velocidade. No peso, a Alltrack costuma ser um pouco mais leve, algo como 170 kg a seco contra 175 da Ibex. O tanque da Alltrack cabe 1 litro a mais do que da Ibex, são 18,5 contra 17,5. Na ergonomia, a grande diferença está na altura. A Moto Morini tem 840 mm de altura, enquanto a CF Moto, além de ter a vantagem de um banco ajustável, ela varia de 800 a 820 mm de altura. E isso pode ser a diferença para você. Em resumo, são duas excelentes opções na categoria. Dá para dizer tranquilamente que a Alltrack 450 chega no mercado como uma aventureira extremamente competente, tanto no off-road quanto no asfalto. E já vem com um pacote cheio de recursos modernos e um desempenho acima do que a maioria pode esperar de uma 450. E o preço, com a garantia robusta, garantem tudo isso. E essa nova fase da Moto Morini, sob o comando chinês, abre caminho para uma nova geração de aventureiras leves, acessíveis e divertidas. E se você tivesse que escolher uma aventureira de 450, qual que você dava preferência? A Alltrack ou a Ibex? Conte aqui embaixo nos comentários. Então é isso. Enquanto a Alltrack não chega, até semana que vem. Um abraço. Fui. Minha moto